Pela tua grandeza, pelo teu favor, e porque somente a ti dedicamos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, pois tu és merecedor dessa adoração. Então, ó Pai, receba no teu altar o louvor que oferecemos a ti. Receba, ó Deus, o que sai do fundo do nosso coração como oferta suave ao Senhor. Traga sobre nós a tua paz, a tua graça. Traga sobre nós a libertação. Traga sobre nós o teu perdão, pois é a oração que fazemos no santo e eterno nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ao Senhor toda glória, toda honra e louvor. Amém. Os nossos pequenos, o infantil, o maternal e os guardiões podem subir com os seus professores. E nós continuamos aqui celebrando e adorando ao Senhor. Podem assentar-se em nome de Jesus. Que gostoso celebrarmos ao Senhor, que gostoso podermos adorar ao Pai e dar a Ele esse tempo especial de adoração. Mais uma vez eu quero dizer que você que está conosco hoje pela primeira vez, você tem um presente. Não saia daqui hoje sem levar esse presente. Gostaria que a irmã Celeste ficasse em pé. Se você vai procurar essa amada irmã, ao final do nosso tempo de culto, ela tem um presente para lhe entregar em nome da nossa igreja, pela sua visita. Obrigada, irmã Celeste. Pode se assentar. Esse final de semana, a gente viveu um tempo assim especial, com as crianças um pouco ansiosas e agitadas, né? Para estarem se preparando, se organizando e fazendo alguma coisa para a celebração do culto de hoje. E quando nós celebramos o nosso Pai eterno, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é criador e sustentador de todas as coisas, nós olhamos para algo muito especial que também é eterno, que é do Senhor Deus para a minha vida e para a sua vida. Então eu gostaria que nós refletíssemos um pouco e pensássemos um pouco sobre esta herança de Deus a nós pais, e que também da mesma forma se repercute na nossa família. E hoje, como uma forma muito especial, esta igreja preparou um espaço ali para fotografia. E você, pai, não saia daqui hoje sem tirar uma fotografia com seus filhos, netos, né? Que o irmão Mauri estava, o irmão Mauri todo feliz ali com os netos. Tire uma foto, porque isso é histórico. E esse produto está se tornando um produto em extinção. E digo isso porque o mundo está fazendo uma reformulação, está fazendo uma nova proposta e colocando outras figuras nesse lugar paterno. E isso cria uma confusão no lugar da paternidade divina, que é um negócio incrível. Então, no lugar da figura paterna, outras figuras, no lugar da figura do pai, outras figuras se colocam aí. E essas figuras que são colocadas nessa função paternal, ou no lugar dessa função paterna, elas contrapõem aquilo que Deus é, e esse lugar pelo qual o próprio Deus se coloca e se apresenta como sendo. Então eu trago aqui uma imagem e pelo menos 3 questões para pensarmos. Quando você olha essa imagem, a que ela te remete? O que vem à sua mente? O que você se lembra? Onde ela te toca nessa imagem? Pare um pouco e pense sobre isso.
Depois, a segunda, quais lembranças surgem na sua mente agora sobre isso? Que palavra vem na tua memória agora? Tenha um tempo, olhe para essa imagem e tente responder essas 3 questões que estão ali. Só você e o seu pensamento e o seu cérebro. Em outro momento, quando eu fiz essa pesquisa, algumas pessoas, por exemplo, disseram para mim com relação ao que essa imagem remete. Abuso, abandono, tristeza, desilusão, alegria, calor, conforto, consolo. Acho que você tem outras palavras aí, mas elas devem dizer, essa imagem deve dizer alguma coisa a você. Lembranças. Algumas respostas como praia, aconchego, comida, chuva, família, casa, rede. Uma outra fala a respeito de lembranças que surgem na mente, trança. E fiz um parênteses aqui sobre essa questão de trança. O pai é que fazia as tranças no cabelo das 2 filhas, e por isso a trança. E era um negócio interessante. Eu falei, puxa, que legal, né? Ele gostava, né? E a profissão dele era ser pedreiro. Ele era mestre de obras, ele construía casas. Então veja, uma coisa, parece que de mãos que constroem, fazer tranças no cabelo das filhas, né? Mas eu achei interessante. Foi uma resposta que veio. Que palavra vem na tua memória agora? Palavras, às vezes frases, mas palavras que trazem esperança, palavras que trazem construção e identidade, palavras que trazem frustração, palavras que identificam novamente tristeza, desilusão, palavras que dizem desesperança, palavras que falam separação, palavras que falam devocional, palavras que consolo. Mas tem uma coisa que é interessante nessa última que eu registrei, que palavra vem na memória? Alguém disse Deus. E partindo dessa resposta, e é claro, eu não quero constranger ninguém e nem exaltar ninguém aqui, mas você sabe quais são as respostas dessa imagem, desses 3 questionamentos aí na sua mente. Eu peguei essa resposta, Deus, e comecei a pensar, o que será que essa pessoa quis dizer, ou que a história dessa pessoa remetia a Deus? E é sobre isso que eu gostaria que nós conversássemos aqui hoje. Porque Deus, Ele é muito interessante com algumas analogias que Ele faz. Por exemplo, Ele diz em Isaías assim, quando tua mãe te abandonar, eu porém nunca
nunca lhe abandonarei. E por que ele se remete à figura materna? Porque abaixo do amor de Deus, só o amor maternal se aproxima, por mínimo que for, ao amor de Deus. No entanto, quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, ele começa a oração dizendo o que mesmo? Pai, Pai. Quando nós olhamos para a Trindade, Deus se apresenta como o Deus sustentador e criador de todas as coisas. Depois vem o Filho como o Senhor Salvador, e depois o Espírito Santo, o Conselheiro, aquele que nos faz lembrar todos os ensinos dados por Jesus e nos ensina coisas novas. Então, o próprio Deus, ele traz a nós, seres humanos, uma identidade ou uma proximidade, ou algo que ele diz: olha, tem em você algo que te conecta a mim, no amor maternal e na figura paternal. No entanto, as nossas experiências de vida às vezes nos fazem olhar para uma imagem como essa e borrá-la, embaçá-la, ficar cinza, sem cor, sem nitidez, e é quase que ela inexistisse, quase que ela se tornasse nula, porque as nossas experiências fazem com que as construções da nossa vida reflitam aquilo que vivemos. No entanto, o que o Senhor Deus quer fazer em nós é restaurar, é ressignificar, é se colocar como aquele Pai de amor, aquele Pai que cuida, que zela. E por isso, olhar para aquelas verdades da palavra do Senhor e dizer: Senhor, ressignifica em mim essa imagem quebrada, destruída, embaçada, embaralhada, acinzentada por experiências que não foram tão positivas. E se você está na condição de pai, provavelmente você também vai ser desafiado pela palavra do Senhor a estar nessa condição de um pai que cuida, que ama, que abraça, que beija, que acarinha, e firmar no coração dos teus filhos uma marca tão profunda que eles, até a velhice, não se esqueçam de quem foi você na vida deles, por essas características que te remetem, ou que remetem lembranças a Deus. Por isso que eu guardei essa resposta e quero conversar sobre isso, porque é exatamente isso que a palavra de Deus quer trazer para a nossa lembrança aqui hoje. Não colocar na função de, mas na característica, na qualidade, no zelo, no cuidado, no amor de Deus para conosco. Mateus capítulo 5, versículo 48, o texto nos traz o entendimento desse Pai que é amor, que é misericórdia, e que ele, especialmente em relação aos inimigos, é aquele que traz a mediação. Então, o que é que nós, como pais aqui nessa terra, devemos buscar? A semelhança em Deus. Há um modelo a seguir, há um padrão a seguir. Esse padrão é o padrão de Deus. Mesmo que você olhe para você e diga: mas eu sou imperfeito, eu não tenho essas condições, ou quem sou eu? Mas o padrão de Deus para a sua vida é que você busque se assemelhar ao cuidado de Deus para com você, e replique ou retribua isso na vida dos seus filhos. Então, para exercer isso, é necessário que você desenvolva com Deus um relacionamento de intimidade e proximidade com Deus. Comece você nesse relacionamento com Deus, tendo Deus como teu Pai. Que coisa interessante. Desenvolva um amor incondicional, semelhante ao de Deus, que se estende a todos, incluindo aqueles que nos são contrários. Quando a gente observa, às vezes, entre irmãos, que há um desentendimento, ao invés da gente fortalecer o desentendimento, a gente entra com a paz, mediando, restaurando, curando. E se há algum sentimento que gera ainda a intensificação desse desentendimento,
Então, aquele que é o pai amoroso, nesse modelo de Deus, ele vai fazer essa mediação e vai derramar nesse relacionamento ali o amor. Esse é o desafio de Deus para as nossas vidas. Essa disciplina baseada no amor e cuidado, ela produz crescimento, e crescimento espiritual, e a participação na santidade de Deus. Pai, quanto mais crescimento você tiver espiritualmente com Deus, melhor qualificado e capacitado você será para ser pai. Porque você jamais diminuirá o caráter dos teus filhos, desonrará os teus filhos, mas ao contrário, você ensinará os seus filhos a serem homens e mulheres dignos diante de Deus nessa sociedade que é corrompida, que é corrupta. A correção traz frutos de justiça e paz para aqueles que a aceitam. Jamais uma disciplina, uma correção vai fazer com que entre os filhos ou entre aqueles demais haja intriga, haja briga, haja litígio. É mais ou menos aquilo: você tem que ir lá agora e bate de volta, você tem que ir lá e tem que fazer o mesmo de volta. Essa correção não é correção, isso é instigar o ódio, a raiva, a briga, o litígio. Mas a correção é aquele momento que se senta, que conversa, como nós fazemos num tempo devocional com o Pai. Ali estamos desenvolvendo intimidade e proximidade com o Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, e abrimos o nosso coração e tratamos aquilo que está em nós que nos machuca, nos fere, nos impede de sermos pessoas melhores. E Deus olha para nós e Ele nos orienta. Ele não faz descer um raio do céu sobre a nossa cabeça, mas Ele nos ensina e nos orienta como devemos fazer a coisa correta e a coisa certa. E uma das coisas aqui interessante é que quando nós não sabemos o que fazer, nós buscamos a Deus em oração. Pai, busque Deus em oração, para Ele te ensinar como você educar os seus filhos no caminho que deve andar. Uma das marcas mais especiais de um filho é ver o pai de joelhos, orando, intercedendo, clamando. Uma das marcas especiais de um filho é sentir e perceber que em algum momento da noite tem uma mão sobre a sua cabeça, intercedendo, orando, abençoando. Um filho que ouve e que percebe isso, ele sente a graça, o amor e a presença de Deus na sua vida. E tenha certeza, queridos pais, que em qualquer dúvida que teu filho tiver, ele vai te procurar, porque ele sabe que você tem um conselheiro, e que se você tiver dúvida, esse conselheiro vai te orientar. No Salmo 127, o versículo 3, a palavra do Senhor ali diz que ser pai é uma dádiva, porém uma grande responsabilidade. Em algumas situações, a paternidade ela ocorre num susto. Em algumas situações, a paternidade ocorre numa adolescência. Mas em muitos outros momentos, a paternidade ocorre numa família. Toda a paternidade, ela precisa de orientação, de ensino. Nenhuma criança nasce com um manual ali do lado. Assim como quando você vai comprar qualquer objeto, aparece um link, acesse esse link no site que ali tem um manual de instruções. Não é isso que aparece quando você compra um instrumento, compra alguma coisa, tem um link, e você vai naquele link, e depois tem um 0800, que diz que você, se tiver alguma dificuldade de ligar aqueles instrumentos, aqueles equipamentos, você liga o 0800. Quando teu filho e tua filha nasceram, não veio nem o 0800 e nem o manual de instruções ali do lado. O muito para aqueles inexperientes, a enfermeira deu umas dicas ali: olha, a fralda é assim, olha, vai chorar, cuidado, porque de noite, acabou suas noites de sono, daqui para frente, esse menino, essa menina, parece que chora bastante, tem um pulmão, pai. Teu filho e tua filha tem um pulmão. E aí quando você vai depois de um tempo na revisão, que você leva no pediatra, você diz: é mesmo, tem um pulmão. Depois que essa criança nasceu, ela não
durmo mais. Aliás, eu tenho só 2 noites de sono. E tenho que levantar de dia para trabalhar quando o sol amanhece. E eu já nem sei mais o que é dia e noite. Ah, que maravilha ser pai, não é isso? A responsabilidade de ser pai é exatamente buscar em Deus a orientação, porque Ele é aquele que é o manual, Ele é aquele que vai ensinar, Ele é aquele que vai dizer como educar, como orientar, como ensinar. Ele é aquele que vai dizer como fazer a correção e a disciplina. Ele é aquele que vai dizer isso não, mas isso sim. Ele é aquele que vai fazer com que você tenha tempo de intimidade e proximidade com a tua filha e com o teu filho. Quando nós pegamos uma bênção e não sabemos usar, essa bênção se transforma em algo doloroso, crucial. E muitos pais dizem: eu não sei o que fazer com essa criança, esse menino, essa menina depois que cresceu só me dá trabalho. Mas não é a criança, sou eu que não busquei a orientação sábia para ensinar e educar o presente que recebi. A responsabilidade em 100% desse presente que Deus está me dando é minha, não é dele. Se eu não souber ensinar, instruir, educar a bênção que Deus me deu, essa bênção vai crescer sem rumo, sem direção, sem saber o que escolher. Então eu é que sou responsável 100% sobre essa criança. A criança não pediu para nascer. E às vezes, quando se chega em casa cansado, cansada, e está lá aquele pequenininho, e vem querendo brincar, e vem querendo, o que é que você faz? O que é que você faz? E eu costumo dizer que nesse tempo da idade deles, eles querem estar conosco, eles querem abraçar, eles querem o nosso beijo, eles querem ficar no nosso colo, não é isso, pai? Mas quando vai chegando uma certa idade, eles não querem mais isso. Eles querem os amigos, eles querem sair, eles querem passear, eles querem a turma. Se você, nesse momento em que os teus filhos buscam conexão com você, se você não se conectar e não imprimir no coraçãozinho deles essas verdades salvadoras de Deus, lá na frente, quando eles forem homem e mulher, adultos, você vai ficar mendigando o amor, a atenção deles. Olhando então para essas verdades que acabamos de ver aqui em Mateus capítulo 5, versículo 48, Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 11, e no Salmo 127, versículo 3, há aqui alguns desafios que eu gostaria de deixar para você, pai. E volto a dizer, só há alteração ou mudança ou aceitação da parte de Deus para que esse lugar paterno seja exercido por outra pessoa na morte. Entenderam o que eu falei? Vou repetir. Só há aceitação da parte de Deus para que esse lugar paterno seja exercido por outra pessoa na morte, quando o pai morre. Então muitas vezes a mãe assume esse lugar, uma avó, uma tia, em algumas situações de cuidado, de zelo, só aqui, só na morte. Fora isso, Deus deu ao homem esse prazer, esse privilégio de ser pai, de se assemelhar a essa função de liderança. E ouvimos isso aqui do irmão Wilson, quando ele fala de sacerdote do lar, aquele que cuida, aquele que ministra, aquele que leva, introduz no lar, na família, a palavra de Deus. Então, os pais devem ser, no Salmo 127, versículo 3 a 5, provedor, protetor. O pai precisa estar atento, ele precisa ter uma visão ampliada do todo. Ele não pode negligenciar essa parte da sua vida. Proteger não somente a família, mas proteger os filhos, proteger do homem mau, do homem perverso, proteger das invasões do maligno dentro da cabeça do seu filho.
essa tarefa é sua. Vejo que muitos filhos, às vezes, são criados na rua. Mas por quê? Porque não tem em casa alguém para sentar, para brincar, para conversar, para trocar uma ideia. Deixe menos teu filho na rua e traga mais para o teu colo, para perto de você. Segundo, seja você um modelo e guia de homem ao qual o teu filho deseja seguir. E aqui, ser modelo e guia não é ser perfeito. O ser modelo e guia é ser aquele que reconhece os seus erros, reconhece as suas falhas e pede perdão. Pedir perdão é a essência da vida do homem cristão, do homem temente a Deus. Nunca me esqueço de uma situação vivida na minha vida, quando acontece uma história, uma situação, quando eu tinha lá meus 15 anos, e aquilo ficou remoendo no meu coração. E quando eu cheguei em casa da escola à noite, eu estudava à noite, e minha mãe diz: olha, teu pai está esperando você para dar a bênção, um beijo, e ele quer dar a bênção antes de você dormir. E eu não queria, porque eu estava brava. Tinha acontecido um negócio lá entre nós, e eu não gostei, fiquei chateada, fiquei brava. E aí ela disse: vai lá. Eu não queria aquele beijo, não queria aquele abraço, eu estava brava. E ele estava me esperando, porque essa era uma prática nossa. Ninguém dormia lá em casa sem a bênção, sem o beijo, sem a boa noite, o abraço. Não era nem pensado isso. Quando às vezes, por N situação, a gente já ia procurando a cama, logo chegava. Ô papai ou mamãe chegava lá para o tal do beijo, da bênção e do versículo da noite, enfim. E aquela noite foi aquele beijo. Não foi um beijo de conexão, eu estava brava e carreguei aquilo por 6 anos da minha vida. E em algum momento eu já estava no meu primeiro campo missionário e aquilo voltou, e voltou com força. E eu estava no estudo bíblico, aquilo voltou, me incomodou, e Deus disse: você precisa pedir perdão, você precisa tratar isso com Ele. E quando os dois vieram na minha casa, né, eu já estava morando em Laranjeiras do Sul, eu disse: pai, mãe, a gente precisa conversar. Que legal isso, né? A gente precisa conversar, porque tem um negocinho que aconteceu lá quando eu tinha 15 anos atrás, uns 6 anos atrás, mas esse negócio está aqui ainda, e me pegou, e eu já achava, eu nem imaginava que esse negócio estava aqui. E aí eles sentaram, a gente sempre fazia tudo na mesa, ao redor da mesa, tomando café. E sentamos, eu tenho essa foto lá em casa, desse dia que a gente sentou para tomar o café, e eu disse: eu preciso conversar, vai ser agora. E eu comecei a falar. E olha que coisa, né? Por que a gente guarda esses trens sujos no coração? Na verdade, por que eu não fiz isso logo lá? Na hora daquele beijo? Por que eu fiquei carregando isso 6 anos? Então, o meu pai, com lágrimas, ele disse: filha, a gente nem sabia que estava acontecendo isso no seu coração. Me perdoe, porque eu nunca quis fazer mal. Eu não tinha amigos, eu não tinha conselheiros, eu não tinha com quem nem falar sobre como educar vocês. Eu quero te pedir perdão. Eu não precisei falar nada, como nossa família, nosso relacionamento é de muito abraço e beijo, nós já terminamos assim, beijando, abraçando, secando as lágrimas e já, pronto. E depois eu falei para Deus, puxa vida, por que eu não fiz antes isso? E é claro, no final daquele ano, Deus levou o meu pai, em 1992. Olha que legal que Ele permitiu que eu fizesse isso, antes dele partir. Já pensou o que ia acontecer comigo depois? Eu ia ter que buscar outras ajudas, né? Então peça perdão, pai. Se tem alguma coisa que você precisa, que você percebe que magoou, que feriu, peça perdão e diga: filha, filho, me perdoe, eu não queria ter falado com você daquele jeito, eu não queria ter agido com você daquela forma. Eu sou de carne e osso, como diz a irmã Michele, eu sou de carninha, eu sou de carne e osso. E eu não quero te ferir, meu filho, porque eu te amo. Eu não quero te ferir, minha filha, porque eu te amo. Peça perdão, pai. Isso é um remédio, é um azeite naquela ferida do coração do teu filho. Isso transforma, isso restaura, isso cura. Você é símbolo de amor e compaixão.
O teu filho vê em você esse amor e compaixão. Se você não consegue manifestar, trabalhe isso no teu coração. Busque ajuda. Não fique remoendo, porque às vezes você mesmo está remoendo histórias não resolvidas, situações de mágoa, de ferida, que estão ainda no teu coração. Então busque ajuda para limpar, para purificar, para transformar, para que você possa amar com o teu coração inteiro, para que você possa ser aquele pai de compaixão, de misericórdia e graça para com o seu filho. Você é um símbolo de relacionamento filial com Deus. Se Deus é o teu pai, o teu filho que vai desejar ter Deus como pai. Vou repetir. Se o teu conselheiro, se o teu mentor, se o teu pai é Deus, o teu filho, teus filhos, tua filha vai querer ter Deus como pai, como Senhor, como mentor, como orientador. Mas se teu filho não te vir buscando os conselhos no Senhor, em Deus, se o teu filho é aquele que ouve você dizendo, vai para a igreja, está na hora da igreja, já se arrumou para ir para a igreja, mas você fica em casa, ele vai achar que você é aquele que só sabe o bom caminho, mas esse bom caminho não é bom para você. Tiago capítulo 5, e eu estou aqui já caminhando para o final, porque nós filhos também temos situações no nosso coração, assim como tinha comigo, que nós precisamos lidar com ela. E aqui eu quero terminar trazendo para essas restaurações da alma. Tiago capítulo 1, versículo 5. Como fazer isso? Vamos ler juntos esse versículo? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá generosamente a todos, sem repreender, e será concedida a vocês. Esse pai, ele não vai te acusar, ele não vai apontar o dedo para você, mas ele vai dizer para você que bom que você está buscando sabedoria. E isso serve para nós, filhos, cônjuges, serve para nós aprendermos a viver essa vida. Nós precisamos da sabedoria que vem de Deus, não da sabedoria de livros de autoajuda, não da sabedoria dos youtubers, não da sabedoria das pessoas que vendem as suas revistinhas, mas da sabedoria de Deus, para vivermos essa vida de uma maneira que honre, que glorifique e que exalte ao Senhor. E por que isso? Porque Jesus não veio simplesmente nos salvar para levar para o céu. Ele propõe restaurar a nossa alma, corpo, espírito. Então, a salvação que Jesus nos oferece, ela se propõe a remir e curar as dores, os traumas que vivemos e nos transformar completamente. Ele não quer que você seja aquela pessoa que coloca a Bíblia embaixo do braço ou que traz a sua Bíblia no seu telefone, iPhone, celular, enfim, e venha para a igreja. Ele quer que você seja um cônjuge, uma esposa, um filho, um pai transformado. E enquanto nós vivermos e até aguardarmos a volta de Jesus, nós estaremos sendo transformados. Jesus veio tratar minha alma, meu corpo, meu espírito. A salvação que Ele me propõe é remir e curar o meu coração e me transformar completamente. Qual é a decisão que você toma? Você quer continuar sendo sábio, vivendo de acordo com o seu próprio pensamento? 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 23 ao 24. A palavra do Senhor que eu quero deixar com cada um, tanto com pais, cônjuges, esposas e filhos, para que nós possamos ter o nosso coração no centro da vontade de Deus. Vamos ler juntos esse texto? E eu gostaria que você guardasse na sua mente esse texto e meditasse durante essa semana. Vamos recitar juntos? Que o Deus da paz os santifique por completo e que todo o seu ser, espírito, alma e corpo seja preservado sem culpa para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama
e Ele fará isso. Amém? Você crê que Deus é poder e Ele faz isso na sua vida? Você quer que Ele faça isso? Você quer que Ele transforme teu espírito, alma e corpo? Eu quero também. Eu quero cada vez mais ser semelhante a Ele. Eu quero que Ele me trate dia após dia, para que quando Ele chegar, Ele me encontre fiel a Ele. Eu não sei em que ponto, em que lugar essa palavra de Deus tocou no seu coração. Mas se há algo que você precisa ajustar, corrigir, fale com Deus agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Não basta simplesmente dizer, eu quero. Mas o que é que você quer? O que é que você quer que Deus faça no seu coração? Talvez você precisa pedir perdão. Talvez você precisa confessar. Talvez você precisa restituir algo que você fez e que não deveria ter feito. Esse é o momento de você assumir esse compromisso com Deus e dizer, Senhor, ainda esta semana, eu quero tratar isso, eu quero restituir isso, eu quero limpar isso da minha mente e do meu coração, eu quero que o Senhor faça. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. E eu quero que você fale com Deus agora, aquilo que tocou em você. E talvez você vai precisar tomar uma atitude, uma decisão. E dizer, Senhor, me dê oportunidade ainda para eu pedir perdão. Me dê oportunidade para eu abraçar, para eu beijar, para eu confessar. Me dê oportunidade até para eu perdoar, porque eu ainda não perdoei, eu estou carregando isso no meu coração. Me dê a oportunidade de ser o melhor pai, a melhor esposa, o melhor filho, porque eu quero, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Nós ouvimos o Senhor falar conosco, e o Senhor falou conosco aqui de diferentes formas. O Senhor nos tocou nesta hora de culto. Então, Pai, tanto a nós que estamos presentes, quanto aqueles que estão conectados conosco, ajuda-nos a tomar esta decisão diante do Senhor, de buscar socorro, de buscar ajuda, de buscar a cura do Senhor para a nossa alma, para que a nossa mente e corpo também sejam transformados, e que de dia em dia nós possamos ser aqueles que o Senhor deseja de nós, os melhores pais, as melhores esposas, os melhores filhos, que a nossa família seja uma família em que o Senhor é o centro, em que no nosso lar há um altar erguido ao Senhor, que nós não sejamos aquelas pessoas que indicam o caminho, mas que nós sejamos as pessoas a irmos juntos, com a nossa família, com a nossa casa, o nosso lar, adorar o Senhor, servir o Senhor com tudo que temos e somos. Pai, é a oração que fazemos, no santo e eterno nome de Jesus. Amém? Queridos, que Deus te abençoe.